Já estamos em direito. Ok, boa noite pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem do vosso lado. Já estou aqui com o meu convidado. Foi uma luta enorme que você nem imagina. Nós a princípio tínhamos projetado lançar essa live no período das 18. Tivemos muitas interrupções. Essas interrupções, uma delas, não sei se conseguem ouvir um som do outro lado. Aqui na vizinhança tem uns miúdos que estão a dar festa. Eu nem sabia, se eu soubesse. Olha, até o barulho parou, graças a Deus. Nem sei se vai continuar. Espero que não continue mais. Que está lá em festa deles. E nós estamos aqui a lutar para manter essa live tudo ok. Portanto, hoje é um domingo que se comemora dia 1 de maio, né? Dia 1, Dia dos Trabalhadores. Parabéns a todos os trabalhadores, todas as mães zungueiras, todas as pessoas que trabalham para colocar um pão em casa, na mesa e dar sustentabilidade à sua família. Estão todos de parabéns. Como havíamos prometido, hoje é um tema muito pertinente. Eu lancei logo de manhã que teria um convidado e este convidado estaria aqui comigo para falar sobre a pobreza. É mesmo isso que vocês ouviram. Durante esse todo o tempo nós vamos falar sobre a pobreza. E tem algumas questões que eu acompanhei. Olha, já tem alguém que está nos acompanhando. Se está nos acompanhando, por favor, nos dê um sinal para nós perceber se o áudio está tudo fixe, se o vídeo também está tudo ok, se há mesmo uma boa qualidade, porque na última live que eu fiz com o Dionísio, tinha muita dificuldade. Rogério, senhora, Samir, estamos ligados? Então nos dá só um feedback, por favor, para saber se o som está fixe, se a qualidade, o vídeo não está a ter corte, porque a última experiência que tivemos aqui estava mesmo muito difícil nos comunicar, mas o áudio estava tudo ok. Portanto, conforme eu dizia, nós vamos falar hoje sobre a pobreza. A pobreza é um assunto muito pertinente e está ligado ao nosso dia a dia. Em qualquer sítio onde você vai, né, principalmente aqui em Angola, você ouve falar da pobreza. E bem como nós sabemos, a nossa sociedade quase toda está inclinada na pobreza. Então, o meu convidado, o Zango José Muzembe, não fiz a apresentação, e por sinal é meu irmão, é Mocota. Então ele, como tem falado muito sobre esses assuntos, e eu disse, não, vou lhe convidar para passar no meu perfil do WhatsApp para falar sobre a pobreza. Porque é uma pessoa que partilha muita coisa comigo e eu tenho aprendido muito com ele, muita coisa. Você não imagina a sabedoria que está na cabeça deste homem. Tem aqui algumas perguntas que eu selecionei que serão direcionadas ao meu convidado de hoje, São José, e hoje especificamente sobre a pobreza. Está lá o Gilson Francisco. Esse é o Shine, né? O filho do Tiquinho. Gilson, a partir da Inglaterra, também está nos acompanhando. Mocota, está me ligado? Hoje estamos a falar sobre a pobreza, Gilson. Você que entrou agora, estamos a falar sobre a pobreza. Nos dá só um feedback, por favor, para saber se o áudio, se o vídeo está tudo ok, está conseguindo nos perceber. Velho, dá um sinal aí para nós sentir o feedback do outro lado. Portanto, as perguntas na qual foram selecionadas para sabermos sobre a pobreza, não é? E tenho aqui alguns apontamentos, deixa eu só dar uma olhada. Primeira pergunta é: qual é a importância de abordar este tema? Não é? O São José vai estar aqui a me responder. Qual é a importância de nós trazermos esse tema, que é pobreza, que é um tema mesmo. Uau, não imagino até o final desta live como é que nós vamos sair daqui. Se vamos sair sempre pensando na pobreza, se vamos sair pobre, ou se depois dessa live vou sair daqui rico. Eu espero sair daqui rico, espero sair daqui rico, porque riqueza mesmo é boa coisa. Pobreza não é boa coisa. Riqueza é boa coisa. Então a primeira pergunta é: qual é a importância de abordarmos este tema? Vai já diretamente para São José. Se quiser se apresentar também tem a vontade. Pode falar de ti, pode falar o que você faz. Só para o pessoal do outro lado perceber. Olá pessoal que está aí do outro lado a ver essa live. Eu sou conhecido como Zan José Muzembe, artisticamente falando. Sou
orador Oh, Agilson, motivacional e nesta vertente de ser um orador motivacional eu trago aqui um tema na vertente educativa motivacional para despertar as pessoas, né, para conscientizar e reeducar os próprios indivíduos, porque nós sentimos que vivemos numa sociedade em fase de evolução, em fase de desenvolvimento. Angola é um país que está a caminhar para o desenvolvimento e não podemos estar indiferentes sobre a questão da pobreza. E nós trazemos esse tema no intuito de diversificar o próprio conceito da pobreza, porque acreditamos nós que quando se fala de pobreza, nós olhamos apenas para a vertente material, para a vertente para a vertente econômica, mas é necessário trazer aqui ao público uma outra coisa, um outro entendimento, um outro olhar, um outro ponto de vista que é discutido entre os estudiosos sobre a questão da pobreza. E nós acreditamos que, porque as pessoas geralmente olham para a pobreza apenas na vertente material ou econômica, nós decidimos trazer aqui um tema que é familiar, mas abordado numa outra vertente, conforme vocês verão ao longo da nossa apresentação. Exatamente, pessoal. É basicamente isso que foi a pergunta na qual eu mencionei, qual era a importância de nós falar sobre esse tema. A outra pergunta é, São José, o que é que nós podemos esperar desse tema? Pobreza. Acredito eu que nós vamos aqui partilhar o conhecimento com as outras pessoas que estão do outro lado. E creio eu que todos nós temos, pelo menos na nossa mente, algum conceito sobre a pobreza. E acredito que você que está do outro lado tem o teu conceito sobre a pobreza e, se for possível, deixa lá nos comentários o que você entende sobre a pobreza e nós vamos tentar aqui partilhar. Então é uma espécie de palestra, de debate sobre a pobreza e vamos abordar. O que nós vamos esperar? Acredito que vai ser uma aula magna, que você nem tem a noção do que nós vamos abordar aqui. Então, acredito que vai ser bom, proveitoso. Nós vamos, então, procurar nos livrar desse tipo de pobreza, porque eu chamo isso de o kit completo da pobreza. Você não pode aceitar esse kit completo da pobreza. Kit completo da pobreza. Agora, a outra pergunta que eu preparei aqui é: como pode ser definida a pobreza? Um conceito sobre a pobreza. Como é que as pessoas podem entender a pobreza? O que é a pobreza? Geralmente falando, a pobreza é um conceito muito complexo e existem grandes debates entre os estudiosos sobre como definir a própria pobreza, porque não existe consenso com relação ao seu conceito. Mas rapidamente, olhando para o dicionário Aurélio, a pobreza é definida como a falta do necessário à vida, o que quer dizer que é a penúria ou escassez. E essa pobreza pode ser relativa ou absoluta. A pobreza absoluta, então, é aquela em que as pessoas não têm condições para poder sobreviver. Isso é pobreza? Isso é pobreza absoluta. Por exemplo, mendigos que estão lá nas estradas, que dependem apenas de esmola para poder sobreviver, estão numa pobreza absoluta. Já a pobreza relativa é aquela em que as pessoas conseguem sobreviver no dia a dia. E esse conceito de pobreza, ele está intrinsecamente ligado à estrutura sociopolítica da sociedade em que ela faz parte. Ou seja, a questão de ser pobre ou ser rico é definida pela própria sociedade. A sociedade em si é que define. Nesse caso, estamos na sociedade angolana. Exatamente. Então, a sociedade em geral é que vai definir quem é rico e quem é pobre, de acordo com alguns padrões sociais que são estabelecidos pela própria sociedade. Por exemplo, padrões sociais que nós temos aqui em Angola. Nós olhamos para a questão de rendimento. Temos as pessoas que têm rendimento alto, médio e baixo. Renda alta, média e baixa. Então, com relação nessas rendas, a própria sociedade se define quais são as pessoas que são ricas e quais são as pessoas que podem ser consideradas pobres. Existem linhas
linhas que podem definir quem na verdade é rico olhando para a questão material. Exato. E quem na verdade é pobre. Ok. Uau. Eu pelo menos já estou a começar a ficar lúcido quanto a essas questões todas. Espero que lá do outro lado também, vocês estão a nos acompanhar, que tenha essa percepção, ao igual modo que eu estou aqui a perceber. Pois, a terceira pergunta é, qual é o ponto de vista, né? Qual é o ponto de vista que vai ser adotado sobre a pobreza? De que ponto de vista? Deu aqui algumas bases sobre renda baixa, média e alta, não é isso? E isso é quanto à definição da pobreza, independentemente de uma determinada sociedade. E qual é como é que vais como é que vais adotar a pobreza para a live de hoje? Em que vertente que vamos falar sobre a pobreza? Ok. Como eu disse há bem pouco tempo, a questão da pobreza é muito debatida e existem debates entre os estudiosos sobre se a pobreza pode ser apenas abordada na vertente econômica ou não econômica, ou seja, a vertente material ou não material. E a live de hoje não é para abordar a questão da pobreza na vertente material, que é já do conhecimento de todo mundo. Calma aí. Quando nós estamos a falar da vertente material, é como se fosse, não, eu tenho um milhão exatamente, na conta, nos referindo a uma casa grande, tenho uma vida boa. Exatamente. E quando é não material, o que é isso? Exatamente. Quando é a questão não material, nós não olhamos apenas para os aspectos de recursos que nós possuímos. Okay. São questões muito mais profundas. E a pobreza não material, ou seja, a pobreza material, ela muitas das vezes acaba sendo consequência da pobreza não material. Eu não percebi. Sim. Pode ser repetir. A pobreza material, ou seja, o fato de algumas pessoas continuarem com poucos recursos, muitas das vezes é consequência das crenças que eles têm a respeito, por exemplo, do dinheiro. É necessário mudar o conceito que nós temos sobre a questão do dinheiro, a questão dos recursos materiais. Sim. E essa questão começa na mente, e só assim é que ela se materializa. Então, o que nós vamos abordar aqui é questões que não têm nada a ver com recursos materiais, mas que são muito importantes para a angariação desses recursos materiais. É isso que eu trago aqui como a pobreza na vertente não material. E nessa vertente aqui nós temos alguns aspectos. E nesse caso, quando a gente aborda a questão da pobreza no sentido não material, cada pessoa é livre de, no seu ponto de vista, trazer ao conhecimento público aquilo que ele acha que é pobreza no sentido não material. Ok. Então, tenho aqui a última questão, que se calhar pode dar já abertura para debruçar então aqui o conteúdo que eu trouxe para nos informar. Segundo o teu conceito da pobreza, né, neste caso estarás aqui a abordar sobre a pobreza não material, porque já conseguimos entender que tem um conceito da pobreza material, aquela que alguém pode olhar para o Silva tem um carro, tem uma casa, tem uma empresa, né? Tem boa vida, e essa pessoa é rica, podemos assim considerar, porque nós estamos a conseguir ver o que ele tem, nesse caso é material, conseguimos apalpar. Exatamente. E aí, agora essa pobreza não material, acho que ali é que será o ponto na qual estarás aqui a mencionar. Okay. Então, a pergunta é, segundo o teu conceito da pobreza não material, não é? Até que ponto é que uma pessoa pode ser considerada como pobre? Alguém que é pobre mentalmente, podemos assim considerar, né? A questão que eu vou abordar aqui da pobreza, ela está para ser lançada no meu futuro livro. Henrique Paulo Diogo também está nos acompanhando. Padrinho do Gabi, Mocota, estamos ligados, fica aí do outro lado até o fim. A questão da pobreza que eu vou abordar aqui, ela está no meu livro intitulado O que você não sabe sobre a pobreza, que futuramente estará à disposição do pessoal. Já vai lançar um livro. E estamos aqui a fazer a resenha. E em primeira mão, o São José está aí a partilhar com vocês que tem um livro que está a ser trabalhado, né? O que você não sabe sobre a pobreza. Ok. Fiquem preparados, boa coisa aí que está vindo. E quando a gente olha sobre o que você não sabe sobre a pobreza, é na vertente de podermos despertar, reeducar e conscientizar os indivíduos
na sociedade em que nós vivemos, primeiro, nós devemos tirar aquele conceito de que pobre é apenas aquela pessoa que carece do necessário à vida para satisfazer as necessidades básicas do dia a dia. Sobre a questão da pobreza não material, o primeiro ponto que eu trago aqui é sobre a busca pela verdade. Quem é pobre? Pobre é aquele que tem uma mente fechada e condicionada. Ok? Tendo uma mente fechada e condicionada, a pessoa não aceita qualquer outra realidade a não ser aquela que ele está acostumada. Isso é muito fatal, porque nós somos condicionados a não pensar diferente. Ou seja, somos condicionados a seguir o que as outras pessoas dizem ser verdade e não a seguir aquilo que nós achamos que seja convicto. Eu vou dar um exemplo. Nas Escrituras Sagradas, nós encontramos que Jesus Cristo ensinou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas de que forma é que a verdade pode nos libertar? A verdade nos liberta dos nossos equívocos, dos nossos preconceitos, das nossas crenças e opiniões costumeiras e já estabelecidas. E muitas dessas crenças são baseadas em coisas supérfluas, em verdades supérfluas, e não verdades que revelem a verdadeira essência do objeto. Então, ter uma mente condicionada e uma mente fechada é ser amigo da ignorância. E você sabe quem é ignorante. Uma pessoa que é ignorante não aceita qualquer outra verdade, a não ser aquela que ele está acostumado. Ele cresceu assim. E quando aparece uma outra pessoa que apresenta uma outra versão dos fatos, que ele não está acostumado a ouvir, ele pensa que essa pessoa está levando ele para um caminho errado, está levando ele para coisas que são inverídicas. Não, porque nós fomos formatados assim, crescemos com essa visão no nosso mundo restrito, no nosso mundo limitado, e não conseguimos abrir os horizontes das nossas mentes. Por quê? Porque fomos condicionados a pensar da mesma forma. Um exemplo que eu posso trazer aqui sobre mente fechada e mente condicionada é sobre a questão da religião. Por exemplo, para os que nascem em países onde o cristianismo é dominante, é claro que eles vão aprender que o cristianismo é a religião verdadeira. Para os que nascem em países onde reina o judaísmo, eles vão aprender que o judaísmo é a religião verdadeira. Assim como é o caso dos muçulmanos, o caso do budismo, o caso do shintoísmo. Mas nos questionamos, será que o que você realmente acredita ser verdade é verdade? Ou é apenas uma outra versão dos fatos? Então, daí surge a importância de podermos averiguar, de podermos questionar, de podermos ser críticos com relação às coisas que nós aprendemos. Porque nós podemos estar sinceramente convictos que alguma coisa é verdadeira e ainda assim estar completamente errada. E é isso que Jesus ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai nos libertar dos enganos, vai nos libertar dos equívocos, dos nossos pontos de vista pessoais, equivocados e muitas das vezes infundados, que não são baseados na verdade, mas que são baseados na opinião rasa, no senso comum. Isso é pobreza. É pobreza. E nós precisamos nos libertar. Precisamos libertar a nossa mente. Não podemos ter medo nem receio do desconhecido, porque muita gente tem receio de ouvir a verdade. Porque a verdade vai machucar, a verdade vai abalar a nossa estrutura, vai abalar os conhecimentos que nós já temos abalizados dentro das nossas mentes. Mas não é assim. Você vê o apóstolo Paulo ensinando em 1 de Tessalonicenses, lá no capítulo 5, de que nós devemos examinar tudo.
para guardar o que é bom. Examinar tudo é ser crítico, é olhar para as coisas de forma crítica e não apenas aceitar as informações de forma passiva. Não. Augusto Cury diz assim no seu livro, acredito eu que é Pais Brilhantes para os Seus Fascinantes. Augusto Cury diz assim: nada é tão perigoso para aprisionar a nossa inteligência, a nossa mente, do que aceitar as informações de forma passiva. Nós precisamos ser críticos daquilo que nós aprendemos. E quando as pessoas já são condicionadas a pensar de uma única forma, elas não têm abertura. Elas são rígidas, tão rígidas e que não sabem que a rigidez das suas convicções pode prejudicá-los ainda mais. E nós não temos a noção de que a rigidez das nossas convicções pode nos prejudicar muito mais do que nós imaginamos, causando até efeitos muito drásticos. Precisamos ser flexíveis e abertos à maneira como nós percebemos certas coisas, porque nós podemos estar errados a maneira como nós entendemos certas verdades. Por exemplo, no cristianismo há tantas denominações e seitas. Será que você nunca se questionou? Nunca se questionou mesmo por que é que as pessoas que usam a mesma Bíblia, que supostamente foi inspirada pelo Espírito Santo, ensinam coisas diferentes? Você nunca se questionou? Se nós temos a mesma Bíblia e ensinamos, ou supostamente Deus revelou, ou Deus trouxe essa verdade para todos, de maneira que pudéssemos entender a sua Sagrada Escritura de uma só forma, de uma única forma, por que então há tantas igrejas, há tantas denominações cristãs, mesmo usando a mesma Bíblia? Mas pronto, já está aqui a entrar a questão de igreja. É só um exemplo que eu estou a trazer aqui, para que as pessoas se libertem. Então, cada pessoa, por exemplo, que cresce numa determinada seita religiosa, denominação religiosa, ele vai defender com unhas e dentes que a verdade é aquela que ele aprendeu. Porque já está acostumado a ouvir aquilo. Exatamente, desde pequeno. E quando aparecer, por exemplo, alguém de uma outra denominação dizendo para ele que o que você aprendeu não é bem assim, ele pensa que essa pessoa está a lhe desvirtuar, está a levar ele para um caminho errado. Não, porque ele cresceu com uma mente condicionada, com uma mente acrítica, passiva. Nunca aprendeu a questionar, na verdade, aquilo que ele vem aprendendo desde muito tempo. Então é necessário sermos críticos com relação às coisas que nós aprendemos. É muitos assuntos, você está aqui a mexer relativamente coisas de igreja, mas é um exemplo que ele está a trazer para perceber mais ou menos sobre a questão da verdade, de mente aberta. Mas vamos diretamente, né? Estava aqui a mencionar, fiz aqui um apontamento, né? Que primeiro, para entendermos, segundo a questão que eu lhe fiz, a última questão que deu já abertura então nessa abordagem toda, era, deixa-me só ver aqui, era como é que poderia ser entendida do teu lado a pobreza não material? E eu estava fazendo um apontamento aí, primeiro, que é a busca pela verdade. Exatamente. E a busca pela verdade é esse aspecto todo que trouxe. Exatamente. Mas agora vamos já para um outro ponto, porque estava aqui a falar muito de igrejas e tudo mais. Esse não é o nosso foco. Nosso foco é entendermos a pobreza. Não, é só um exemplo, para que as pessoas percebam que vivemos dentro de uma sociedade. Para partilhar, deixa-me só dar uma olhada. Não é possível adicionar. O Facebook não está a dar essa permissão para adicionar. Chefe Gilson. Mas vamos avançar. Então eu trouxe essa questão só para tentar contextualizar a questão de ter mente fechada e condicionada. Que é necessário libertarmos a mente em todas as áreas da nossa vida. Certo. A questão da igreja foi apenas um dos exemplos, vários exemplos sobre a questão da pobreza não material. Isso é a busca pela verdade. Nós precisamos nos libertar de muitas coisas que aprisionam as nossas mentes, e muitas dessas coisas não são verdadeiras, são mitos, são baseados em falsidades, e nós precisamos ir a fundo para então nos livrarmos dessa pobreza que tem enfermado. Podemos avançar. O primeiro ponto é a busca pela verdade, e só para não perder a ideia. As minhas questões primordiais já terminaram. Agora é mesmo já o momento de trazer as abordagens relativamente à pobreza. Sim, eu escolhi 3 pontos para abordar. Né? O primeiro ponto é a busca pela verdade, que é
o pobre, para não sei quem, é aquela pessoa que tem uma mente fechada e condicionada. Quer dizer, essa é a verdade. Exatamente. Sobre a pobreza. O pobre, nesse caso, na vertente não material. O pobre é alguém que tem uma mente fechada e condicionada. Condicionada de que a única verdade é aquela que ele aprendeu e não existe mais outra igreja. verdade. Por isso que eu entendo na questão da igreja. Então é necessário... Não é, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo bem básico, que pode ser entendida. Se nós desenhamos o número 6, vou fazer o 6 daqui do meu lado. Eu estou a ver o 6. Ok. E a pessoa que estiver do outro lado está a ver 9. E ela vai me falar, olha, esse é 9. E eu é 6. É 6 porque 6 é verdade para mim. Esse eu estou a ver 6. É 9 para ele é verdade para ele. Yeah. Mas agora o que vamos entender isso? Isso vamos entender. Eu tenho uma mente condicionada quanto a esse exemplo. É necessário ter uma mente aberta para ouvir o outro lado. Porque se calhar você aprendeu mal. Não, mas eu estou a ver número 6. Você está a ver número 6 segundo o teu ponto de vista, segundo a tua perspectiva. E ele está vendo 9 segundo o ponto de vista dele, a perspectiva dele. Pelo que importa que, quanto a ter a mente fechada e condicionada, que nós sejamos flexíveis e abertos à maneira como nós percebemos esta verdade. E essa é a busca. Exatamente, a busca pela verdade. Vou só dar um exemplo aqui bem rápido, que é da caverna de Platão. O Platão, ele narra uma alegoria, né, uma alegoria intitulada O Mito da Caverna, uma alegoria da caverna de Platão, no seu livro A República, no livro 7, onde ele mostra que os prisioneiros, por exemplo, o Platão, que é um dos personagens principais, fala com Glauco e ele vai mostrando que dentro de uma caverna haviam prisioneiros que desde a terra a idade cresceram ali. E aprisionados ao lado de uma parede, eles não tinham acesso a um outro mundo, estavam lá dentro daquele mundo aí, limitado. Acorrentados, eles só conseguiam ver as imagens que eram projetadas lá na parede pelas pessoas que passavam, porque havia fogo e as pessoas passavam por cima de um tapume e essas imagens eram projetadas lá na parede e os ecos que eles ouviam. De repente um desses prisioneiros é solto e sai da caverna, mas tão logo que ele sai da caverna, apanha um choque, porque ele vê uma outra realidade. Não sabia que existia uma outra realidade além daquela que ele estava mergulhado. Exato. Quando ele volta então para a caverna para avisar os outros de que na verdade o mundo não era este, existe um outro mundo, então os outros começaram a zombar dele. E o que o Platão queria nos ensinar aqui? Que os prisioneiros da caverna somos nós. Somos nós que estamos presos nas nossas... Vamos dar um shout-out no Calenga, também está ligado. Estamos juntos. Os prisioneiros da caverna representam as pessoas comuns, que somos nós, presas nas nossas crenças costumeiras. E a própria caverna em si, segundo Platão, vai representar o nosso corpo com os seus sentidos, que é a fonte do conhecimento errôneo e equivocado. Mas depois, não só... as imagens que eram projetadas na parede e os sons, nesse caso, os ecos, né? Elas são, primeiro, distorções. As imagens não representam o que elas dizem lá na parede. Os ecos são distorções sonoras. Para o Platão, o que é que isso tem? O que ele quer nos ensinar com isso? Isso representa as nossas opiniões rasas do senso comum. E depois ele diz, sair da caverna é o quê? Sair da caverna é exatamente ir à busca da verdade. É procurar a verdade que liberta a pessoa da condição das trevas em que se encontra. E o que é a luz? A luz é o conhecimento verdadeiro que essa pessoa deve encontrar, porque a luz ofuscou a visão do prisioneiro, e quer dizer que quando nós encontramos a verdade, ela nos abala, porque ela mexe com as nossas estruturas. O que Platão quer ensinar? Nós precisamos encarar as coisas no sentido verdadeiro, na essência dessa coisa, não de forma rasa. Pelo que importa que a gente saia dessa caverna da ignorância, para que a gente procure o conhecimento verdadeiro, mas por meio da dúvida, por meio do questionamento, por meio da crítica. Exatamente. Então esse é o primeiro passo, né, que é a busca pela verdade. Vamos já para o primeiro passo, de uma forma assim, direita e objetiva.
Podemos avançar para o Tá segundo à ponto. vontade, tá à Então, o vontade. primeiro ponto já está tratado. Pobre na questão, na vertente não material, é aquela pessoa que tem uma mente fechada e condicionada. Já pedi mais. Vamos já Sim, é avançar isso para ali. aqui E ele também. precisa ir à busca da verdade. Então, nós estamos na luta pela busca da verdade. Olha, um segundo. antes de entrarmos no primeiro ponto, o Gilson está a fazer o pedido. Gilson, nós estamos aqui, estou aqui já me acompanhar, estou a clicar no teu pedido para te adicionar, mas está a vir uma mensagem de que não é possível adicionar o convidado. Esta pessoa não conseguiu aderir devido a problemas técnicos. Estamos a ter uns problemas técnicos, já não é conosco aqui, é o próprio Facebook. Está vendo, né? Tem algumas questões, pode mandar nos comentários. Eu estou aqui frente ao computador e aí estamos aí a pegar as questões, vamos colocar no lado e de uma forma direita o Zé José vai responder. Se forem de facto direcionadas às questões que ele está aqui a trazer. Pode colocar, olha, está aqui mesmo, vou clicar novamente para tentar te adicionar e aí fazer a pergunta. Não está a dar mesmo, não sei o que está a se passar. Está aqui essa mensagem, não foi possível adicionar o convidado. Esta pessoa não conseguiu aderir devido a problemas técnicos. Epá, não sei, seria mesmo muito bom e seria uma honra tê-lo aqui na nossa live para ter direito. Também o Calenha fez o pedido, não está a dar certo mesmo, não sei. Mas coloquem suas questões aí, escrevam só, nós vamos anotar e na medida, no decorrer da live, vamos perguntar. Eu vou mesmo questionar, porque eu estou aqui para isso, estou aqui mesmo para apoiar e fazer as perguntas, para estarmos claros a esses assuntos. Tá bom, podemos avançar. Um segundo ponto que eu trago sobre a pobreza não material tem a ver com potencial. Quem é pobre? Nós aqui estamos a embarcar para a descoberta do eu. Pobre é aquela pessoa, ou é todo aquele que tem vista, mas não tem visão. O que segundo, como é que é? O segundo ponto, sim. A descoberta do eu. O primeiro ponto é a busca pela verdade. O segundo ponto é a descoberta do eu. O que nós queremos trazer com essa descoberta do eu? Pobre é aquela pessoa que tem vista, mas não tem visão. O que é isso? Ter vista e não ter visão. Eu vou trazer aqui uma analogia. A vista vê apenas o físico de alguma coisa, mas a visão enxerga muito mais profundamente a mesma coisa. Posso trazer aqui uma analogia sobre o espermatozoide, por exemplo. Quando a vista olha para o espermatozoide, vê apenas um simples espermatozoide. Mas quando a visão olha para o espermatozoide, não vê apenas o espermatozoide. Veja um bebê, vê um feto. Não só vê um feto, mas também vê um embrião. Não só vê um embrião, mas também vê uma criança. Enquanto que a vista olha para esta criança e vê apenas uma criança, a visão olha para a criança e vê um adulto. Não só vê um adulto, também vê um cônjuge. Não só vê um cônjuge, também vê uma família. Isso é muito profundo. Agora, e vê ainda mais, não só uma família, vê gerações e posteridade. Para explicar o quê? Enquanto que a vista olha para a essência de alguma coisa, a visão olha para o propósito da coisa. Entende? A vista olha para o Silva e vê um simples Silva, vê um simples Zé José, mas a visão olha para o Zé José, olha para o Silva, olha para o Calenga, para o Gilson e vê um influenciador da maioria, um líder, um nato, um professor, um engenheiro, um doutor, alguém que vai mudar a história da humanidade. Para dizer que o quê? Em simples palavras, pobre é aquela pessoa que não acredita no seu potencial. Vou já apontar aqui, isso é profundo. Descoberta do eu, né? A descoberta visão, do eu. Vista e visão. Exatamente. Pobre tem vista, não tem visão. É necessário a pessoa descobrir o seu eu. Vamos avançar. Podemos avançar. À vontade. E aí, então, na questão da descoberta do eu, na questão da descoberta do eu, muita gente ignora aquilo que ele pode fazer. E aqui eu preciso chamar a atenção. Não caia na fábula, não caia no mito do tamanho do universo,
da frase de que algumas pessoas nasceram para o sucesso e as outras nasceram para o fracasso. Isso é mito do tamanho do universo que não pode ter espaço nas nossas cabeças. Não tem nada essa coisa de algumas pessoas nasceram para o sucesso e algumas pessoas nasceram para o fracasso. Algumas pessoas nasceram para ser atores principais no palco da existência humana e as outras nasceram apenas para ser a audiência que tem de aplaudir as outras. Isso é mentira. Com o nosso próprio esforço, nós podemos mudar o rumo dos acontecimentos das nossas vidas. Mas pode. Criou-me uma dúvida aqui agora, segundo essa tua explanação. Então, o que é que me deu a entender? Me deu a entender que todos nascemos para alguma coisa, nesse caso, todos nascemos para ser rico, ninguém nasceu para ser pobre. Exatamente, o ser rico depende de ti, não depende de condições ou de destinos previamente traçados. Isso é uma mentira. Não podem dizer para você que se você não se tornar rico porque você foi destinado a ser. Isso é mito. Nós vimos pessoas que mudaram a história da humanidade, começaram do zero e hoje estão em cima, porque eles decidiram empreender esforços, tomaram decisões arriscadas, correram riscos, empreenderam esforços e dignificaram a sua disciplina até atingir a excelência. Você vai vendo, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo novamente da religião. Quem foram os discípulos de Jesus? Foram camponeses analfabetos. Jesus pegou naqueles discípulos, transformou naqueles discípulos, acreditou no potencial deles, eles acreditaram em si e mudaram a história da humanidade para sempre. Não havia um destino previamente traçado para a vida deles. Não, nós podemos mudar sim o rumo dos acontecimentos da nossa vida, desde que nós tenhamos disposição para que isso aconteça. Certo. Entende? Sim. Se o Platão, por exemplo, conseguiu... Gilson fez uma pergunta, vamos só, por favor, tentar perceber a questão do Gilson. Calma aí, vamos ver, com calma. Eu vi aí, eu acho que é uma questão sobre a pobreza. Não, de vista e visão. Exatamente. Isso já está no segundo passo, né? Que é a descoberta do eu. Sim, procura só. Deixa só ver, mas pode avançar quando eu ver depois. Ok, o que eu estava a falar, não existem esses destinos previamente traçados. Uma das coisas que me contenta, que eu li num dos livros do Augusto Cury... Ok, está aqui a pergunta do Gilson, não esqueça o que ela falou. Aqueles que têm visão, mas sem oportunidade, essa pessoa é que é pobre? Não é nesse sentido. A questão da pobreza que nós estamos a abordar aqui sobre acreditar no potencial, não é não tentar. A pessoa acredita no seu potencial e não tem oportunidade. Essa pessoa não é pobre, porque ela está à procura de oportunidades. É como se fosse um exemplo. Por exemplo, não trabalhar por falta de oportunidade pode ser azar ou sorte, mas não trabalhar por decisão pessoal, decidir ser vagabundo, vadio, isso não é falta de oportunidade. Por exemplo, a questão que o Gilson fez é mesmo muito pertinente. E eu também, é uma das questões que eu tinha anotado ali. Tem pessoa, né, que tem visão. E eu conheço muitos jovens com ideias fantásticas, visionárias, e conseguem imaginar uma determinada coisa. Agora, não tem oportunidade. E atendendo a realidade que nós vivemos cá em Angola, não tem oportunidade, né? Como é que é considerar essa pessoa? Não é pobre. Isso tem a ver com o quê? Com a questão de acreditar em si. É uma pessoa que acredita em si. Ela não se como é que eu posso dizer? Ela não se rebaixa. Ela acredita no seu potencial e vai atrás da oportunidade. É isso que um dia Jesus... Ir atrás da oportunidade. Exatamente, ir à busca. Mas eu poderia dar aqui também uma sugestão que se calhar poderia clarificar. Porque muita gente está à espera de oportunidades. E aí também é uma questão que nós temos que analisar muito, nós os jovens. Tem pessoas mesmo, tem muita visão, mas está à espera que
as coisas abrem-se do céu e para cair. Não vai ser assim. E a sugestão que eu poderia dar para este tipo de pessoa, por exemplo, né, respondendo já diretamente à questão do Gilson, é criar as tuas próprias oportunidades. Exatamente. Eu já estava para chegar nesse ponto. Não aqui. pensei já rápido. Exatamente. Só para complementar esse ponto do Silva, se você que é cristão, você que é crente, é familiar com esse texto, está em Mateus capítulo 7. Ele diz assim, que você deve bater a porta, você deve procurar e você deve buscar. Porque aquele que bate a porta, abrir-se-á. Quem busca, acha. Quem procura, encontra. É só isso. É preciso fazer o quê? Persistir. Se não há oportunidade, eu tenho que criar oportunidade. Existe sempre mecanismo. Existe sempre mecanismo. Aliás, só o fato dele ter visão, logo já não é pouco. Não é pouco. Então, ele acho que só precisa se esforçar mais um bocadinho para criar próprias oportunidades. Exatamente. Para ele se libertar dessa pobreza. Só um exemplo que eu posso dar aqui. Eu escrevo poemas, eu escrevo contos, pensamentos. Por exemplo, ainda não tive a oportunidade de publicar uma obra em físico. Mas eu tenho minhas páginas no Facebook e as pessoas conhecem o trabalho que eu faço. E eu vou divulgando. Exatamente, vou divulgando. Eu tenho obras digitais e vou lutando para poder. Quem tiver a nos acompanhar, o objetivo dessa live é mesmo isso. O Zé José é uma pessoa que escreve, tem contos e tem alguns livros já escritos. Só que sabe como é que é, né? É oportunidade, isso fez uma boa pergunta. Exatamente. E às vezes as condições não facilitam para criar um livro no físico mesmo e distribuir as pessoas e fazer também a sua venda. Então, quem quiser apoiar o camarada também pode apoiar. Nada mal. Até porque nós queremos já tirar o primeiro livro. Que é este tema aí que nós estamos aqui a debater, o que você não sabe sobre a pobreza, para ajudar a despertar, a reeducar, a conscientizar os indivíduos e que nós deixamos de ser pobre e aceitemos o que eu chamo de kit completo da pobreza. Porque muitas das vezes a pobreza material é consequência da pobreza não material. Estamos aqui exatamente a abordar. Pode dar sequência. Acredito que nesse ponto aí de não acreditar no seu potencial, estamos kit. Eu estava aí a dizer que o Augusto Cury disse em numa das passagens de um dos seus livros que eu li, acredito eu que é nunca desista de seus sonhos, e eu recomendo a leitura desse livro. Procura ler esse livro, Nunca Desista de Seus Sonhos. Ele disse assim, que nós somos tão iguais nos bastidores das nossas inteligências. Ou seja, nascemos com igual potencial humano. O que acontece é que algumas pessoas aplicam, ou seja, aliam a esse potencial a disciplina e conseguem atingir um nível de excelência extraordinário. Porque aliaram ao conhecimento, à disciplina, e assim nós temos visto em outras pessoas que conseguiram mudar a história da humanidade. Não basta ter talento, por exemplo, é preciso ter esforço, é preciso se esforçar, é preciso dedicação para que as coisas aconteçam. Pessoal, recomendo também a fazerem leitura deste livro aí, né? A Cabra da Minha Mãe. A Cabra da Minha Mãe, esse livro é do angolano Ricardo Kanyama. É um livro também bem fixe, de um camarada que criou as oportunidades nas dificuldades. Basicamente isso que estamos aqui a falar. É só uma recomendação para lerem este livro aí. Pode avançar, já falamos do segundo ponto. Pode depender de ti. Você falar. Estou só a apontar os pontos mais importantes que estamos a realçar. Primeiro falamos da busca pela verdade, descoberta do eu, né? Vista e visão, onde saiu pessoas com visão. A pergunta do Gilson também foi muito pertinente. Nós com visão, mas sem oportunidade e atendendo o contexto que nós vivemos. E o conselho que foi não esperem pelas oportunidades, criem as suas próprias oportunidades. Aliás, só o facto de já ter visão já é um ponto crucial. Tu podes mais, tu podes ainda mais criar as tuas próprias oportunidades. Exatamente. Chefe Gilson, nos dá um feedback se está satisfeito a esta questão, mano. Escreve, isso é importante para nós sentir esse impacto de que não, a coisa está boa e estamos a transmitir uma cena bem fixe. E isso também nos motiva. Eu em particular vai me motivar bastante, porque o vosso feedback vai me ajudar muito e vai me inspirar para ter mais convidados aqui, como ele e outras pessoas também, para partilharmos essas coisas que são mesmo muito fixe para se falar. Teresa Dorivalda,
Tereza, minha filhada, lembrinha. Tá tudo, ei, você me deve, menina. Domingo tens que aparecer onde eu te disse para aparecer. E não apareceste, vais ter problema comigo. Pronto, essa live não é para falar sobre isso, é para falar sobre a pobreza. Yeah. Fica ligada, fica ligada aí, estamos a falar sobre um aspecto muito importante. Então vamos abordar o nosso último ponto sobre a nossa pobreza. Neste caso, o terceiro, né? O terceiro ponto, neste caso, que é a vida após a morte. Eu acho que você está com um calafrio aí. Não estou falando de crença religiosa. Existe vida após a morte? Você já se questionou? Sim, você já se questionou se existe vida após a morte? Conforme somos ensinados nas religiões. Né? E então, nosso terceiro ponto é sobre se existe a vida após a morte. Mas calma aí. Não se trata de nenhuma crença, de nenhum dogma, não se trata aqui de nenhum conhecimento religioso, não é isso aí. É uma outra coisa. Até porque a questão da vida após a morte, ela não encontra consenso entre os religiosos, não é isso aqui. Nós questionamos que se existe a vida após a morte, porque cremos nós, segundo o nosso conceito sobre a pobreza, é que algumas pessoas têm vidas com anos e outras pessoas têm anos com vidas. Explica lá bem isso. O pessoal do outro lado precisa entender. Ele vai entender, vamos esclarecer. É isso aí. E nós temos de evitar essa pobreza. Vou tentar dizer Vida com anos, o que é ter vida com anos e anos com vidas, certo? Olha, a história da humanidade está repleta de grandes homens e grandes mulheres que empreenderam esforços e mudaram a história da humanidade para sempre. Essas pessoas perceberam que poderiam ser lidas, ensinadas, estudadas no decorrer dos anos, ao longo dos séculos, de geração em geração. O que é que nós queremos falar aqui? Que pobre é aquela pessoa que morre sem deixar qualquer legado para as futuras gerações. E olha lá se você é essa pessoa, né? Então, e nós que estamos em pleno século XXI, num século de tamanho conhecimento, onde a informação é abundante, não podemos aceitar isso. Eu ainda estou lembrado de que nos meus anos da faculdade, acredito que foi quando eu estava fazendo o terceiro ano da faculdade, o meu professor disse assim: é proibido morrer sem deixar nem que ser um pedaço de folha escrita. Nem que for um pedaço só de escrita numa folha. Por quê? Porque o legado é eterno. O legado não morre. A pessoa morre, mas o legado fica para a posteridade. Se eu te questionar... Mas esse legado, né? É mais ou menos o que? O legado está diversificado. Nós temos deixar um filho. Filho não é legado, porque o filho morre. E eu já quero chamar a atenção. Filho não é legado. Uma pergunta. Não confunda. Filho não é legado, porque o filho vai morrer. Você até pode alegar, não, mas ele vai continuar vivo nas memórias dos seus contemporâneos. Sim, eu vou chegar a esse ponto aqui. Mas ainda quero falar das pessoas que têm vidas com anos e não anos com vidas. O que essas pessoas fazem? Essas pessoas deixam um legado em diversas áreas do conhecimento humano. Vou só pedir uma coisa muito rápida, pessoal. Pessoal, vocês estão nos acompanhando, por favor, partilhem só essa cena, partilhem só esse vídeo, porque eu estou a sentir aqui que está se falando de coisas muito fixas. E essas coisas eu gostaria que chegasse a muita gente. Se você está nos acompanhando, eu acredito que no teu perfil tem muita gente, tens vários amigos. Imagine você partilhar para os teus amigos, os amigos dos teus amigos partilharem, pedir que partilhem. Imagina o tamanho de pessoas que vão ter esses conteúdos muito fixos. Tem mesmo muita gente que precisa dessa informação. Então era só isso que eu queria pedir, por favor, partilhem só para nos ajudar a passar essa mensagem. Exatamente. Como eu estava aqui a falar, os legados são diversificados. Você tem legados cinematográficos, filosóficos, acadêmicos, religiosos, jornalísticos, literários.
tão diversificados. E, por exemplo, Platão morreu há muito tempo, mas ele continua vivo. Jesus já não existe no nosso seio, ele continua vivo. Então, neste caso, por exemplo, Platão, Jesus, Michael Jackson, não morreram mortos, não morreram pobres. Não morreram pobres, por quê? Porque eles deixaram um legado para a humanidade, continuam vivos para todo sempre. E é muito complicado mesmo. Nós estamos aqui a abordar questões que se calhar muita gente desconhece. Por favor, não morra para prejudicar o teu próximo. Não morra para levar o teu conhecimento para o cemitério. O cemitério é o lugar mais rico do planeta. Lá no cemitério você encontra poemas que nunca foram escritos, músicas que nunca foram lançadas, milionários que nunca despontaram, jogadores que nunca foram conhecidos no mundo, empresários que estão todos lá, vão lá. Então não morra para você levar o teu conhecimento no cemitério. Use o teu conhecimento para o benefício da humanidade onde você está inserido. Então, morrer sem deixar um legado é muito prejudicial para as futuras gerações. Nós precisamos deixar legado. Canta uma música, grave um poema, escreva um livro, faça filme, mas tudo aquilo que é feito para o benefício da humanidade. E nós precisamos lutar para deixar o nosso legado. Por exemplo, Maradona morreu, mas quem disse que morreu? Morreu, o corpo foi. Ele não tinha anos com vidas, ele tinha vidas com anos. Tão logo que a pessoa deixa de existir, ela ainda continua a existir por causa do seu legado. Porque o mundo, enquanto existir o mundo, as pessoas vão sempre se lembrar dessa pessoa por causa dos seus feitos. E também, por isso é que tem, por exemplo, quando alguém morre, e nos funerais, isso é frequente, eu tenho visto bastante, coloca sempre um papel, fulano de tal, descansa em paz, continuarás vivo nas nossas memórias. Então, se as pessoas escrevem isso é porque aquela pessoa deixou um legado. Exatamente, mas então não é continuar vivo nas memórias, por exemplo, dos contemporâneos. É deixar uma obra que será lembrada em cada geração. Então, que as pessoas terão acesso, terão que consultar, terão que... Calma aí. O que está me fazendo entender? Está me fazendo entender, então, que todos nós temos que escrever, temos que ser escritor. Não ser escritor. Eu disse que o legado é diversificado. Deixar legado é nas diferentes áreas do saber humano. O saber humano é vasto. E você pode ser um empresário e deixar uma coisa benéfica que será para as futuras gerações, onde as pessoas poderão se lembrar vezes sem conta. Por exemplo, construa um hospital, construa uma escola. Mesmo que você morra, aquela escola vai continuar a beneficiar as futuras gerações. Escreva um livro. Você pode morrer, as pessoas vão continuar a ler o conteúdo do seu livro. Isso aqui é legado. Essas pessoas têm vidas com anos. Mesmo que morram, elas continuam vivas de geração a geração e de séculos a séculos. Você percebe? Então, vidas com anos e anos com vida. Agora, quem é a pessoa que tem anos com vidas? Essa pessoa cresce, nasceu, cresceu, morreu. Acabou a sua história. Ela só vai continuar viva nas mentes dos seus contemporâneos. Porque tão logo que os seus contemporâneos também deixarem de existir, a sua história debaixo da terra também se acabou. Percebe? Essas pessoas têm anos com vidas. Por isso, na vertente não material, não faça isso. Principalmente você que é acadêmico, você que sentou na carteira, você que recebeu conhecimento científico. Estamos em pleno século XXI, século do conhecimento, da informação. Não deixar um legado, morrer pobre, é um prejuízo que você está a deixar para a sua posteridade. Pense no benefício das futuras gerações que terão que olhar para você. Uau, esse homem deixou uma coisa. Por isso que Jesus está vivo. Os ensinamentos dele estão ali. Por isso é que Paulo está vivo. Os ensinamentos estão ali. Dia após dia nós falamos de Platão, de Sócrates, de Einstein, de Newton, de Maradona, Joan Cruyff, etc, de Camões, Viriato da Cruz, Agostinho Neto e muitas outras pessoas a nível do mundo que deixaram seu legado e elas continuam
vivas. Por isso que você, ano após ano, você vê homenagem, você vê eventos, você vê concursos em nome dessas pessoas, porque elas deixaram um legado. E você? Qual é o legado que você vai deixar para para a posteridade? Quando você morrer, como é que as pessoas vão se lembrar de ti? O que é que você vai deixar? Não leva o conhecimento para o cemitério, porque aquilo que o mundo precisa está dentro de ti. Vou tentar desenhar. O piloto, o médico, o engenheiro, o futebolista, o escritor, o poeta, o artista, o músico que o mundo precisa, o pregador que o mundo precisa, o governante que o mundo precisa, é você. Então, o mundo precisa de ti, não você precisa do mundo. Por isso é que você precisa transformar o mundo onde você está. Então, procure ser alguém que venha ao mundo para deixar alguma coisa. Não esteja do lado desse time neutro que veio ao mundo para não fazer história. Para eles, viver apenas em encher o estômago, fazer filhos e acabou. Não é isso, meu legado. Filhos vão morrer. Vão morrer e acabou a tua história aqui. Como pessoas acadêmicas, nós precisamos deixar esse legado. Se o Aristóteles escreveu uma coisa, nós podemos. Se Paulo pregou, nós também podemos. Se Bill Gates se tornou milionário, outras pessoas também podem se tornar milionários. Se Maradona se tornou um grande jogador, nós também podemos ser, desde que tenhamos disposição para mudar os rumos, o rumo dos acontecimentos da nossa vida. Poxa, eu em particular estou aqui ao vivo e estou a sentir a carne desse mano aqui. Não, mano, temos que respeitar. É truta, como se diz na gíria, é mesmo truta, tem conhecimento de causa, por isso é que eu pedi mesmo que venha aqui no meu cubico para partilhar essas verdades mesmo, cruas e nuas, relativamente à pobreza. Eu acredito que já estamos mesmo no final da nossa live, foi muito fixe, muito bom, muito bom. Hoje por exemplo, eu estou muito satisfeito e estou a sentir que concluí o objetivo. A live passada teve alguns problemas aí que me deixaram um bocadinho assim para baixo. Mas pronto, é mesmo assim. E a vida é feita com dificuldades. E a cada dia o segredo é melhorar e melhorar. Acredito que as próximas lives também vamos melhorar em um certo aspecto. Quanto ao conhecimento que o mano aqui trouxe, não. Poxa, mano, eu estou muito grato mesmo. E quero te agradecer por aceitar o meu convite, de estar aqui. Eu não tenho como te pagar. Não tenho mesmo como te pagar. Mas se eu tiver mesmo uma cena, vou te dar. Deixa só tua imagem. Não, é sério, não duvida. Deixa só tua imagem, se tiver uma cena, vou te pagar, vou te enviar uma cena. Porque isso que você acabou de fazer, mano, chegou a milhares de pessoas e libertou a mente de muita gente. Muita gente que estava precisando deste conhecimento. E algumas pessoas, se calhar, pagam curso para procurar desenvolver a capacidade mental. Tem algumas pessoas que vão para palestras, workshops e gastam mesmo algum valor. Mas nós estamos aqui a passar isso de forma gratuita, livre mesmo. A pessoa está a aprender, está a entender os conceitos que aqui está a ser transmitido. Mais uma vez, estou muito grato pela tua presença. E o pessoal aí do outro lado, muito obrigado, porque assim, manos, estamos aí para frente. E aí esse é o objetivo, e nós acabamos de ouvir aqui que nós estamos aqui na Terra com uma missão. E aí precisamos deixar um legado. E esse legado é fazer coisa que as pessoas se lembrem de nós. Não, aquela cena é o Silva que fez, é o Sam. E aquilo, tu continuas vivo, né? Falou aqui de pessoas que vidas com anos e outras tem anos com vida. Isso é muito profundo. Isso é mesmo muito profundo. Muito obrigado, Gilson. Obrigado ao Kalenga, obrigado a Teresa, obrigado a Mano Tiongo, obrigado a Mana Helena que nos acompanha do outro lado. Obrigado a todos que estão a nos acompanhar do outro lado. Muito obrigado. Continuem a nos acompanhar. Acredito eu que vou trazer mais muitos conteúdos e eu quero trazer muitos convidados aqui no meu cubico para partilhar muitas ideias. E deixa aqui já aproveitar, né?
Eu tenho um professor que diz que pobreza pobreza é psicológica. Isso é verdade, é basicamente isso que nós estamos a falar. Teresa, ok, é verdade. Pobreza é mesmo psicológica. E nós falamos aqui da pobreza não mental. Não material. Não material. Obrigado. Pobreza não material. Pobreza começa mesmo da mente. Antes de eu me despedir, antes de nós fecharmos a live, eu queria pedir aos anjos, para, de uma forma resumida, explicar sobre a pobreza. E a Teresa falou uma coisa muito fixe. Pobreza psicológica. É basicamente isso que nós temos que entender. De uma forma assim mesmo, direito. Olha, pobreza é isso, é assim. As pessoas só não conseguem prosperar por causa disso e whatever. Bem, do ponto de vista que eu adoto sobre a pobreza ela parte da nossa mente. E só assim é que ela se materializa. Então precisamos primeiro libertar a mente, isto é, desconstruir os conceitos que nós temos infundados para então podermos materializar a riqueza que está aqui dentro de nós. Então, para nós, você precisa libertar a sua mente, você precisa acreditar no seu potencial e você precisa deixar um legado para a posteridade. Obrigado. Sim, senhora. Obrigado por você estar do outro lado acompanhando essa magna lição, porque acredito que, como eu disse no princípio, é um tema na vertente educativa motivacional. Então nós precisamos partilhar o que nós sabemos e para mais detalhes, isso estará no livro que futuramente será lançado. Fica ligado quando o livro estiver pronto para você pegar uma cópia e aprofundar mais sobre a questão da pobreza e ajudar as outras pessoas. Estou mesmo grato por todos vocês que acompanharam esta live, que o Altíssimo abençoe a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Nós vamos nos despedir dessa maneira e fiquem ligados. Eu vou anunciar no meu perfil quando é que será a próxima live e quem será o próximo convidado. Acompanhem no meu perfil para terem mais detalhes. Valeu, fiquem com Deus e até já!